Olá, irmãos queridos! Estamos mais uma vez aqui reunidos para o nosso estudo, que ocorre toda semana, todas as terças e quintas, do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografado pelo nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier. O capítulo que a gente vai estudar hoje é o capítulo 32, e o título desse capítulo é Nuvens. E Emmanuel, como sempre, nos surpreendendo com o título das suas reflexões, né? E esse de hoje não foge à regra, e é um título que, como sempre, nos dá uma margem aí já de reflexão, que é bem interessante. Então, quando a gente pensa em nuvens, qual é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Né? Então, nuvens nos remetem, nos lembram dias ali nublados, dias chuvosos, né? Dias escuros. Eu particularmente não gosto de dias nublados. Prefiro os dias de sol, os dias ensolarados, né? Os dias que o céu tá azul, os dias que são bonitos. E acredito que a maioria de vocês também prefira dias de sol do que dias de chuva, né? Mas infelizmente nem todos os nossos dias são ensolarados, né? Temos aí muitos dias nublados, muitos dias escuros. E Emmanuel vai nos, Emmanuel vai nos fazer ver, né, essa nuvem pela ótica espiritual, fazendo aqui um paralelo entre as nuvens e os nossos problemas. E o versículo que ele foi buscar é de Lucas, está no capítulo 9, versículo 35. E diz assim: E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. Esse versículo ele pertence à passagem da transfiguração de Jesus no Monte Tabor, né? Que é uma passagem muito bonita, onde Jesus convida 3 apóstolos, Pedro, João e Tiago, para subir o Monte Tabor com ele, né? E depois de vários dias de caminhada, eles chegam lá ao topo do monte e ocorre ali a transfiguração de Jesus, né? Que é aquele momento em que Jesus mostra sua verdadeira face espiritual, né? Sua verdadeira grandeza espiritual. E Emmanuel vai falar um pouco mais disso, mas no finalzinho do capítulo da nossa reflexão de hoje, né? E essa voz, né, que Emmanuel busca aqui, né, a voz que veio da nuvem, é uma voz atribuída a Deus, se referindo a Jesus. Né? Vemos também outras passagens do Evangelho em que Deus fala através das nuvens, né? Inclusive na passagem em que Jesus é batizado por João Batista, né? Naquele momento ali que ocorre o batismo, ao final do batismo, né? Na margem do Rio Jordão ali estão alguns discípulos naquele momento de João Batista, né? Eles ainda não conheciam Jesus, Jesus ainda não tinha começado o seu apostolado. E aí, ao final do batismo, surge essa voz vinda da nuvem, né, atribuída a Deus, que dizia: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Então, são 2 falas atribuídas a Deus ali, bem similares, né? As 2 se referindo a Jesus como sendo filho de Deus. E por que será que se utiliza esse recurso da nuvem para as falas de Deus no Evangelho? Porque para nós, enquanto espíritos ainda muito inferiores, né, espíritos ainda muito materializados, né, nós temos muita dificuldade ainda nessa visualização de Deus. Né? Não temos ainda capacidade para criar essa imagem de Deus. Né? Inclusive temos aí algumas representações de Deus, né, através das artes, das pinturas, onde Deus é aquele ser que está ali sentado em cima das nuvens, né? Então tem aí mais uma vez a representação da nuvem e Deus estando acima da nuvem. Então, como a gente tem essa dificuldade, né? Porque Deus não é algo que a gente possa ver, não é algo palpável, a gente não tem essa capacidade ainda de ter essa imagem de Deus. Então, por isso que utiliza esse recurso da nuvem. E no Antigo Testamento também tem outras passagens falando sobre as nuvens, inclusive manifestações de Deus através de fogo, né? Então tem essas figuras ali utilizadas ao longo do Evangelho, atribuindo como se fosse uma coisa atribuída a Deus. E aí Emmanuel começa da seguinte forma: o homem
quase sempre tem a mente absorvida na contemplação das nuvens que lhe surgem no horizonte. São nuvens de contrariedades, de projetos frustrados, de esperanças desfeitas. Então aqui Emmanuel traz essa metáfora da nuvem para o nosso cotidiano, né? Onde as nuvens representam os nossos problemas, né? As dificuldades que enfrentamos na nossa experiência carnal. E ele diz, quase sempre tem a mente absorvida na contemplação das nuvens que lhe surgem no horizonte, né? Então, são essas nuvens dos nossos horizontes, né? Dos nossos pensamentos, as nuvens que ali cegam muitas vezes a nossa visão diante dos problemas. E o problema ele não está na nuvem, né? Não está ali nas nuvens. O problema, porque o problema todos nós temos, na verdade. Mas, como ele diz aqui, não podemos ali ficar contemplando essa nuvem. Não podemos manter a nossa mente focada somente nos problemas, né? Manter a nossa mente invadida e tomada por nuvens interiores. O que nós fazemos normalmente quando a gente olha para o céu e vê uma tempestade se formando, né? Quando a gente vê que aquela nuvem ali está preta, a gente fala, acho que vai chover hoje, né? Vai vir uma chuva aí. O que a gente faz normalmente nesses momentos? Normalmente a gente se protege, né? A gente busca o abrigo, né? Mas se a gente tem realmente que sair na chuva, a gente pega ali o guarda-chuvinha, bota na nossa bolsa e leva, né? Para a gente se proteger da chuva quando ela chegar. Então, trazendo para essa simbologia de Emmanuel, onde as nuvens representam os nossos problemas, quando a gente percebe que teremos que enfrentar um problema, né, quando percebemos que o problema está chegando, assim como a tempestade, nós temos duas opções. Ou nos protegemos, né, da chuva, da tempestade, do problema, buscando abrigo na oração, né, buscando Jesus dentro do nosso barco para acalmar a nossa tempestade, né, interior, ali nos preparando espiritualmente, e a gente busca o abrigo, né, no fortalecimento espiritual. Ou então, enfrentamos o problema amparados pela força de Jesus, que é o nosso guarda-chuva, né, que nos ajuda a enfrentar ali a tempestade. Nos ajuda como? Nos ajuda através da fé, da oração e da esperança no amparo divino. O que a gente não pode fazer, né, como disse Emmanuel, é ficar indiferentes, né, ali inertes à tempestade, porque se a gente esquece de levar o guarda-chuva, né, com certeza a gente vai se molhar, né? Então, se a gente não tiver Jesus no nosso coração, se a gente não buscar por Ele, com certeza vamos nos afundar nos problemas e vamos nos molhar na tempestade. E Emmanuel continua. Por vezes, desespera-se envenenando as fontes da própria vida. Então, quando a gente não busca Jesus, somos invadidos pelo desespero, pela falta de esperança, porque Jesus preenche o nosso coração de esperança. Confiamos no seu amparo e sabemos que com Ele qualquer problema será superado. Com Ele podemos enfrentar qualquer tempestade. Com Jesus temos a certeza de que depois da tempestade vem a bonança, não é assim que a gente fala? Né? Depois da tempestade vem a bonança, então se estivermos amparados por Jesus durante a tempestade, com certeza chegaremos na bonança. E aí Emmanuel continua, desejaria invariavelmente um céu azul à distância, um sol brilhante no dia e luminosas estrelas que lhe embelezassem a noite. No entanto, aparece a nuvem e a perplexidade o toma de súbito. Né? Então, como a gente disse lá no começo, todos nós preferimos o céu azul, né? Preferimos a calmaria, a ausência de problemas, mas sabemos que não estamos aqui para isso, né? Pelo contrário, a vida na carne é repleta de desafios, de atribulações, e sabemos que vamos vivenciar muito mais dias nublados do que dias de sol, né? Mas muitas vezes a gente não se prepara para isso. Apesar de saber que vamos enfrentar problemas, a gente não se fortalece, a gente não busca Jesus, né? A gente não se prepara para as dificuldades, né? E muitas vezes quando ela surge,
nos vemos ali desamparados e sem esperanças. E aí Emmanuel vai entrar aqui no cerne da questão, né? No que ele realmente quer trazer com essa reflexão de hoje. Né? Até agora ele falou ali da nuvem, dos problemas, que nós temos que nos preparar para os problemas, porque eles virão e muitas vezes não estamos preparados para isso, né? Mas aqui ele vai chegar assim no que ele realmente quer nos falar. E ele diz essa frase que é tão bonitinha, eu gostei tanto. Ele diz assim: conta-nos o Evangelho, a formosa história de uma nuvem. Né? Porque o Evangelho ele é repleto de histórias. Né? Jesus se utiliza muito de histórias ali do cotidiano daquelas pessoas naquela época para trazer seus ensinamentos. Né? E uma nuvem, alguém parou para pensar na nuvem? A gente lê ali o Evangelho, a gente estuda, a gente... Né? Mas a gente não para pensar em nuvem. O que a nuvem quis dizer? Né? O que aquilo está nos trazendo? Ninguém parou para pensar nisso. E Emmanuel busca justamente essa coisa tão singela, né? Tão pequena ali, que passa desapercebido muitas vezes de todos nós, mas que possui um ensinamento tão profundo e que ele vai nos mostrar agora. E ele diz assim: encontravam-se os discípulos deslumbrados com a visão de Jesus transfigurado, tendo junto de si Moisés e Elias, aureolados de intensa luz. Então, toda vez que eu vejo essa passagem do Monte Tabor, eu meio que me coloco no lugar ali dos apóstolos, né? Imagina aquela visão, né? Cristo ali em todo o seu esplendor, toda a sua grandeza espiritual, mostrando ali a sua verdadeira face espiritual, acompanhado ali de dois espíritos de uma envergadura assim imensa, né? Que é Moisés e Elias. E os apóstolos ali totalmente chocados com aquela cena, se põem de joelhos diante de tão grandioso acontecimento, né? E eu fico imaginando os sentimentos ali que percorriam a mente deles, né? Um misto de medo, perplexidade, euforia, né? Então essa cena sempre me deixa assim muito intrigada com o que deve ter passado na mente dos apóstolos. E aí Emmanuel diz: eis porém que uma grande sombra aparece, mas não mais distinguem um maravilhoso quadro, né? Então surge uma nuvem tão espessa que os discípulos não conseguem mais ver o que estava acontecendo diante de seus olhos. E ele continua: todavia, do manto de névoa espessa, clama a voz poderosa da revelação divina: este é o meu amado filho, a ele ouvi. Até que então, dentro daquela nuvem espessa, surge a voz de Deus. Assim é a nossa vida, meus irmãos. Muitas vezes, no momento em que estamos passando por grandes dificuldades, né? Nesses momentos de tempestade interior, é nesses momentos em que estamos mais abertos a ouvir a voz de Deus dentro de nós. É como se naquele momento em que passamos pela dificuldade, acordamos Jesus dentro do nosso barco interior, né? Lembra da nossa passagem de Jesus no barco, que estava ali dormindo? Quando vem a tempestade, quando vem o desespero, é o momento que a gente acorda. E é nesses momentos em que estamos mais abertos para ouvir a voz de Deus. Assim como Deus falou através da nuvem, Deus fala conosco através dos problemas. Porque nos dias de sol, a gente não se preocupa com nada, né? No dia de sol, no dia de calmaria, né? No dia de paz interior, a gente deixa Jesus ali dormindo no cantinho. Não precisamos acordar ele, né? Mas é no momento em que o tempo fecha, em que a tempestade interior se forma, é aí nesse momento em que buscamos Deus, é nesse momento em que buscamos Jesus. E ele diz: manifestava-se a palavra do céu na sombra temporária. A palavra do céu na sombra temporária. Toda sombra é temporária, tudo passa.
Nenhum sofrimento dura para sempre, nem o mal dura para sempre. Assim como a tempestade de verão, né? Que é aquela tempestade forte, pesada, que cai e de repente acaba, né? Dura pouco. Todo problema é passageiro, nada dura para sempre. A existência terrestre, efetivamente, impõe angústias inquietantes e aflições amargosas. É conveniente, contudo, que as criaturas guardem serenidade e confiança nos momentos difíceis. Bom, nós sabemos que estamos aqui passando, né? Nosso planeta é um planeta de provas e expiações e que as dificuldades fazem parte da nossa experiência carnal. Mas que possamos nos preparar para as dificuldades, tendo o Evangelho de Jesus a nos amparar, né? Tendo Cristo em nossos corações, tendo confiança no amparo divino e principalmente tendo a consciência de que os problemas são ferramentas de aprendizado, né? Os problemas existem para que possamos exercitar a resignação, a coragem, a fé e a confiança em Deus, né? E aí Emmanuel termina a seguinte frase: as penas e os dissabores da luta planetária contêm esclarecimentos profundos, lições ocultas, apelos grandiosos. A voz sábia e amorosa de Deus fala sempre através deles. Então a voz sábia e amorosa de Deus fala através das penas e dos dissabores da luta planetária, nos trazendo esclarecimentos profundos, lições ocultas e apelos grandiosos. Olha que linda essa frase de Emmanuel. Deus nos ensina, fala conosco através dos problemas que enfrentamos, né? Que possamos enxergar os problemas de forma diferente, porque é através deles que Deus nos ensina. É através dos problemas que Deus nos ajuda a resgatar os nossos débitos anteriores. Não podemos ver as dificuldades com revolta, com rancor, ou como se Deus estivesse nos punindo, porque isso não acontece. Deus não pune ninguém. Deus é amor, Deus é misericórdia, né? Tudo que a gente passa tem um propósito na nossa vida. A gente pode não entender agora, mas em algum momento a gente vai entender. E a gente sabe que Deus está no controle de tudo. E é isso que Emmanuel quer nos fazer pensar hoje através dessa reflexão. Ele quer nos fazer pensar que devemos nos preparar espiritualmente para as dificuldades que vamos enfrentar, porque é fato. Elas certamente virão. Como ele disse, não são só dias ensolarados, nós gostaríamos que fosse. Desculpe, mas não são, né? Enfrentaremos mais dias nublados do que dias de sol, né? E Emmanuel quer que a gente se prepare para isso, porque é através dessas dificuldades que Deus fala conosco, e é nessas horas em que a gente se conecta com Deus, porque a gente chama por Ele, a gente clama por Ele, e aí fazemos essa conexão. E quando eu li esse texto, eu lembrei de uma coisa interessante que acontece com a gente, para as pessoas que têm a oportunidade de viajar de avião, né? Ali no momento em que estamos ali dentro da aeronave, quando chegamos a certa altitude, entramos em nuvens, né? Passamos por dentro das nuvens e muitas vezes as nuvens causam turbulência na aeronave, né? E aí passamos por aquele momento de angústia em que o avião balança muito e a gente se sente desamparado, porque sabemos que não tem nada embaixo de nós, né? Estamos ali a muitas altitudes, né? Longe do chão, e nos sentimos ali à mercê, né? Daquela situação. Ficamos realmente com muito medo, mas confiamos no piloto, porque sabemos que o piloto estudou para isso, ele sabe o que está fazendo, ele conhece a aeronave, sabe o procedimento que ele tem que tomar para passar por aquela situação,
não é? Então a gente, apesar do medo, apesar ali do desespero, a gente confia no piloto. Ele sabe o que ele está fazendo. E aí, quando chega em determinado momento, ele sobe e atravessa as nuvens. E aí, quando a gente atravessa as nuvens e passa pela turbulência, chega naquele momento de calmaria, né? Fica ali tudo calmo, tranquilo, você sente um alívio, né? Uma paz interior muito grande, porque passou, acabou aquele desespero. E aí, quando a gente olha naquela janelinha pequena do avião, a gente vê a nuvem abaixo de nós e o horizonte ali, distante, sol muitas vezes, o céu azul, e é uma imagem belíssima para quem já teve a oportunidade de ver. E a nossa vida é assim, irmãos, né? Quando a gente está ali passando pela turbulência na nossa vida, por dificuldades, doenças, perdas, a gente se sente desamparado, a gente fica com medo, a gente fica ali com angústia enorme, sem saber o que vai acontecer, mas temos que confiar no piloto da nossa vida, que é Deus, né? Deus está no controle da situação, Deus está pilotando a aeronave e Ele sabe por que a gente está passando por aquilo. A gente não sabe, mas Ele sabe. Então, a gente tem que confiar, né? A gente tem que se preparar, né? Preparar o nosso espírito através da oração, através do estudo do Evangelho, com Jesus, né? Para quando esse momento chegar, a gente ter a confiança plena na vontade divina, porque Ele sabe de todas as coisas, né? E assim como essa sensação do avião, a gente tem que confiar no piloto, e o piloto é Deus, né? E naquele momento em que ele vai subir um pouco mais a aeronave, o problema vai passar, porque tudo passa, como disse Emmanuel, nada dura para sempre, tudo é passageiro, né? E nenhum mal e nenhum problema é eterno. Sempre tem um momento da calmaria, depois da tempestade vem a bonança e Deus vai nos levar, né? Jesus vai conduzir a nossa aeronave para cima das nuvens, para cima dos problemas, e é naquele momento em que a gente só vai enxergar o céu azul, a paz, a tranquilidade e ver que o problema ficou para trás, graças a Deus, né? Então essa é a nossa reflexão de hoje, que estejamos preparados, né? Que busquemos ali o amparo através do Evangelho, do estudo, da fé, da oração, para quando o problema chegar, a gente poder enfrentar com mais tranquilidade. E é isso que o Emmanuel quis nos fazer pensar hoje, tá bom? Esse foi então a nossa reflexão de hoje. Eu agradeço a vocês pelo tempo aqui, agradeço a Deus pela oportunidade, ao nosso Mestre Jesus, que sempre nos auxilia, nos ampara, nos instrui, nos intui, né? A toda a espiritualidade amiga que está sempre conosco, auxiliando nos trabalhos, e espero que vocês tenham uma semana abençoada, com muito amor e com muita paz. Muito obrigada a todos e até a próxima. Beijo.